Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 14 de junho, vamos ao nosso devocional diário. Lembrando que nós estamos na lição onde fala sobre o poder de Deus na missão da igreja. Hoje a apostila vai falar sobre o Espírito Santo na estratégia missionária. E o texto que nós vamos usar como base está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao 10. Vamos à leitura? E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O texto que nós lemos fala sobre a estratégia do Espírito Santo. Ele que preparou e direcionou o apóstolo Paulo para ir à Macedônia, tendo a sua estratégia missionária naquele lugar. Lembramos sempre que quando falamos de obra missionária, pregação do Evangelho, não estamos falando sobre falar de coisas, mas falar de pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos comissionados a fazer esta obra missionária. E o Espírito Santo, ele é o nosso estrategista, ele é aquele que nos direciona para os lugares corretos, aonde Deus quer nos usar. Lembrando que nós falamos no último devocional que não basta apenas ter boa vontade para fazer a obra missionária. A boa vontade já é um grande passo, mas precisamos também da direção e da estratégia do Espírito Santo para que possamos fazer uma obra missionária cada vez mais eficaz, cada vez mais certeira e, principalmente, cada vez mais produtiva. Paulo, ele é levado à Macedônia e lá ele começa esta obra missionária, salvando muitas almas naquele lugar. Sabemos que o Espírito Santo, ele é o estrategista, ele é aquele que nos orienta, é aquele que nos leva a fazer esta obra missionária. Diz a palavra que nós lemos que o Espírito Santo, ele estava atuando desde o princípio, impedindo Paulo de ir ao lugar aonde não era a sua vontade e direcioná-lo ao lugar aonde era a vontade do Pai. Se nós analisarmos o livro de Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele sempre esteve por detrás de toda a obra missionária. E todas as vezes que o nome de Jesus foi pregado, anunciado, que almas foram salvas, o Espírito Santo sempre esteve trabalhando por trás, dando a estratégia. Vamos ver quando Pedro e João se aproximam do templo para orarem, para terem seu tempo de oração, e eles se deparam com aquele aleijado à porta do templo, o qual pede-lhes esmola, e eles ali naquele momento, impulsionados pelo Espírito Santo, eles são ousadamente levados a levar a palavra de Deus, aonde eles dizem que não tem ouro nem prata, mas o que eles têm, eles entregavam naquele momento, que era Jesus Cristo. E aquele homem dá um salto, se levanta e vive uma nova vida. Quando todos olham para eles, eles dizem assim: olha, vocês acham que fomos nós que fizemos isso? Não fomos nós, foi o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo estava ali por trás, atuando naquela obra missionária. Vemos também a atuação do Espírito Santo, quando ele orienta Pedro a ir junto com os servos de Cornélio, para que o Evangelho fosse pregado, a obra missionária fosse feita na primeira casa de gentios. Ou seja, a estratégia do Espírito Santo era se espalhar, era levar o Evangelho também à casa dos gentios. Então, o Espírito Santo sempre esteve por detrás de toda a obra missionária. Por isso que hoje, nos nossos dias, nós precisamos buscar ainda mais o Espírito Santo. Precisamos de um avivamento espiritual dentro das nossas igrejas, dentro das nossas comunidades. Precisamos desse avivamento para que a obra missionária venha crescer ainda mais. Lembrando que Jesus está às portas, Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. Então, hoje se faz necessário a urgência
em nós ministrarmos, em nós fazermos a obra missionária. Por isso, precisamos sim de um reavivamento espiritual. Precisamos buscar ainda mais o Espírito Santo para que Ele nos dê novas estratégias para ganharmos almas para o reino do nosso Deus. Quero dar aqui alguns motivos, porque hoje precisamos desse reavivamento, precisamos desse descer poderoso do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Primeiramente, porque hoje muitos cristãos estão frios espiritualmente. A própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor conhece as nossas obras e sabe que hoje muitos estão mornos diante dele. Eram quentes e deixaram-se esfriar e passaram a qualidade de mornos. E como mornos, Deus diz na sua palavra que Ele os vomitaria da sua boca. Precisamos nos reaquecer com o Espírito Santo. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos arder novamente a chama missionária no nosso coração. Precisamos divulgar o nome de Jesus em nossos dias, àqueles que estão ao nosso redor. Segundo motivo, porque precisamos desse reavivamento nos nossos dias, é porque a oração e a santidade têm sido negligenciado cada vez mais dentro das nossas igrejas. Temos visto hoje, infelizmente, um número muito grande de escândalos dentro da Igreja de Cristo. Isso nos mostra que a santidade está sendo negligenciada por aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo, aqueles que assumiram um compromisso com o Senhor. Então precisamos desse reavivamento, precisamos voltar à oração, voltar à santidade. E isso só é possível quando nós temos esse reavivamento, ou seja, o Espírito Santo volta a queimar dentro de nós novamente. Terceiro motivo, porque precisamos desse reavivamento dentro da nossa vida, porque o mundo precisa ver novamente o poder transformador de Deus. E esse poder, ele só vai se manifestar quando nós, cheios do Espírito Santo, podemos ser realmente testemunhas de Cristo aqui na terra, levando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, proclamando as boas novas. E eu e você possamos buscar esse avivamento, esse reavivamento, cada vez mais buscando, sedentos, a presença do Espírito Santo, porque é Ele quem faz a estratégia missionária, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos dá a grande estratégia para ganharmos almas para Cristo. Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja, que nós possamos ser avivados pelo Espírito Santo e voltarmos, queridos, à essência da igreja primitiva, que era uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, preocupada com a salvação de almas. Vamos orar nesta manhã? Pai, Deus amado, poderoso, queremos voltar à essência de uma igreja missionária, a essência de uma igreja ganhadora de almas, uma igreja, Pai, que verdadeiramente é a embaixadora do Senhor aqui nessa terra. A Tua palavra diz que nós somos despenseiros da graça de Deus, que possamos, ó Pai, distribuir esta graça através da obra missionária. Assim, meu Deus, aviva cada um que está participando desse devocional, arde no coração dos teus filhos, para que o Espírito Santo venha nos dar estratégias, venha nos dar as ferramentas necessárias para que nós possamos ir no lugar certo, falar com as pessoas certas e fazermos a missão da maneira certa, como o Senhor assim deseja. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor nos dias de hoje. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então que você venha buscar o Espírito Santo e fazer esta chama arder no seu coração, de ser um missionário, deixar com que o Espírito Santo use as suas estratégias para que você venha fazer a obra de Deus. Lembra, estamos debaixo de uma ordenança: ide, pregai o Evangelho. A grande comissão foi deixada para mim e para você realizarmos nestes dias. E sabendo que naquele dia Ele irá pedir o fruto das nossas mãos, que são almas que nós ganharemos para Ele. E eu e você possamos apresentar muitos frutos para o nosso Deus e recebermos o nosso galardão das mãos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo e à noite,
às 19 horas, estaremos ali na Igreja Ver, participando de um culto de adoração. Convido você a estar ali conosco às 19 horas amanhã para participar de um culto maravilhoso, um culto de adoração a esse Deus maravilhoso. Então, até amanhã, em nome de Jesus, e segunda-feira, o nosso próximo devocional. Deus abençoe.